imagino até que assim, hoje se fala muito que o inglês abre portas, né? E olha que a gente tem toda a possibilidade digital ali de tradução, de legenda. Mas imagino que talvez ali naquela época de superação, o inglês talvez tenha sido um norte gigante, não sei. Renato, hoje dizem que é mais ou menos 5% da população brasileira que fala inglês avançado, não digo nem fluente, né, mas avançado. Naquela época, era menos ainda. Então, eu posso dizer que eu fazia parte de uma elite, vamos dizer assim, de pessoas que dominavam o inglês. E as pessoas me perguntavam, quanto tempo você morou fora? Eu falei, nunca morei fora. As pessoas que de fora é que me fizeram ter, né, a fluência e você falar sem aquele sotaque perceptível, coisa e tal. Mas a impressão que as pessoas tinham é que eu tinha morado fora. A primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos foi em 2003. E foi até uma história interessante, porque eu estava ainda me levantando, né? Porque tudo que eu ganhava, eu tinha que, uma parte, sustento para casa, comida para colocar em casa, pagar aluguel, coisa e tal. E outra parte era para pagar aquelas dívidas que tinham sido negociadas, né? E então não sobrava, não tinha sobra de dinheiro para fazer alguma coisa. Em 2003 eu recebo uma ligação de um pastor, ele tinha um testemunho muito forte, era o pastor Eduardo Abreu Filho, ele era um funcionário da Parmalat e ele teve uma doença, que essa doença levou ele ao óbito. E ele ficou durante 5 horas morto. E a esposa dele com o irmão estavam lá na funerária, escolhendo já o caixão para fazer o funeral, e o irmão dele recebe uma ligação do hospital. E pergunta para ele, onde é que vocês estão? Né? Onde é que o senhor está? Ele falou, estou aqui na funerária, estamos escolhendo a urna, né, tal, o caixão. Aí ele falou, olha, então você já fechou o negócio? Falou, não, então não fecha, volta para cá que aconteceu um negócio, a gente precisa conversar. E o negócio que tinha acontecido é que ele tinha voltado à vida. E aí eles falaram, olha, só que é o seguinte, ele vai vegetar, ele vai ficar assim, não tem movimento, né, no corpo, ele só vai ter a fala, né, coisa, mas não vai passar disso. Tanto é que tinham dado até aposentadoria por invalidez depois, logo em seguida que isso aconteceu. E eles falaram, o médico falou, olha, não vai sair disso. Só que, mais ou menos 1 mês e meio depois, ele já estava podendo andar em cadeira de roda. Então, ele não tinha os movimentos todos ainda, mas já podia, em cadeira de roda, se locomover, não precisava mais ficar deitado. Passados 2 meses, ele já conseguia andar com bengala. E os médicos admirados, porque não era para estar acontecendo aquilo, né? E ele teve fibromialgia, não sei exatamente o nome, mas foi uma doença degenerativa, então era para não ter movimento nenhum mais. E passados mais 4 meses, né, ele estava andando de bengala, quando ele sente Deus falar com ele, ele fala, escuta, por que você está usando essa bengala? E aí ele parou de usar a bengala, né? Então ele começava a andar e tal. E ele, com esse testemunho muito forte, ele era convidado para ir levar esse testemunho em outros países. E foi convidado para ir para os Estados Unidos e para o Canadá. E ele falou, olha, só que eu queria levar o Salaverry comigo, ele me chamava de Salaverry, né? E ele tinha um cartão, a American Express, e estava com uma promoção. Você comprava uma passagem, hoje é a United, antigamente era, eu esqueci o nome, mas é a empresa que hoje é a United Airlines. Você comprava uma passagem e ganhava a segunda, por $1 você comprava a segunda. E aí ele comprou a passagem com mais uma. Ele me ligou e falou, Salaverry, você vai estar disponível nesse período, era um período de 10 dias, né? Você está livre? Eu falei, depende, eu posso liberar, né? Porque era um período até de férias. Eu não estava com muitas aulas no período de férias escolares, era meio de ano. Era junho, final de junho. Aí ele falou, você tem visto para os Estados Unidos? Eu falei, tenho, tá válido, né? Ele falou, então, você vai comigo para os Estados Unidos e para o Canadá. Para o Canadá tinha que tirar um visto, mas se você tendo nos Estados Unidos saía fácil, não tinha problema. E, Renato, embarquei. Você acredita que eu só tinha R$7 comigo? Era todo o dinheiro que eu tinha. Então, eu não tinha.
E nesse processo aí, com R$7 para viajar para os Estados Unidos, como foi isso? Exatamente. E aí, ele ia passando nas igrejas, né? Nós fomos primeiro para o Canadá e depois para os Estados Unidos. E as pessoas, devido ao testemunho e tudo, elas davam ofertas e acabaram dando oferta para mim também. Então, eu acabei voltando de lá com alguns dólares ainda, né? Foi uma viagem abençoada isso daí, foi muito bom. E a experiência de estar, né? Porque eu sempre havia feito a tradução de inglês para o português. Ali eu estava fazendo do português para o inglês, para um público de americanos, para um público, né, de canadense. E havia os brasileiros que iam participar também, então havia cultos que não precisava de estar eu fazendo a tradução, porque havia brasileiros, mas havia os cultos que eram focados para o público americano, para o povo lá. E aí eu voltei adiante com aquela experiência, né? Aí foi mais ainda. Isso foi deixando mais encorpado, por assim dizer. Isso durou. Eu fui com ele em 2003, em julho. Em dezembro, né, para essa estatal que eu tinha contratos, o diretor me chamou, né? E ele também me chamava de Salaverry, e falou: Salaverry, é o seguinte, você sabe que eu sou seu amigo, né? E por ser seu amigo, eu não posso te falar o porquê, mas eu posso te falar que é para o seu bem. Eu estou cancelando todos os contratos que nós temos com você. Renato, eu senti o chão. Saí, perdi noção. Falei, putz, mais uma vez naquilo. Caramba, eu devo ter sido muito ruim. Porque, né, receber todo esse tipo de coisa. Sim. E aí, eu vi um anúncio para uma organização não governamental pedindo e as características que eu tinha. Eu tinha que falar inglês, tinha que falar espanhol, tinha que ser responsável pelo relacionamento com os patrocinadores, né, os padrinhos, tal, dessa ONG que trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade social. E aí, então, eu mandei meu currículo, começou o processo seletivo e eu fui aprovado. Em maio de 2004, eu comecei a trabalhar e a primeira coisa, eu já embarquei para o Peru, estava tendo uma conferência lá, né, com o pessoal da América Latina, onde eu já entrei direto lá no trabalho mesmo, né? E aí eu fiquei nessa organização até o final de 2007. No final de 2007, eu participando de um treinamento, sendo treinado, eu era responsável por treinamento, tanto dos projetos como dos escritórios na América Latina. E aí, então, em 2007, no final, eu participando de um treinamento em Cartagena, na Colômbia, o facilitador usou um exercício e ali eu percebi que o meu propósito era um pouco diferente. E em 2008 eu embarquei para isso, para trabalhar empreendendo, me jogando mesmo, né, trabalhando para mim, né? Não para os outros mais. E aí eu comecei a trabalhar fazendo o que eu faço hoje. Na época o LinkedIn foi o meu ponto de contato. O LinkedIn naquela época ainda não pertencia à Microsoft, então ele te dava um alcance muito bom, não tinha esses critérios e algoritmos que tem hoje. Era uma plataforma muito... Quem conhece lá dessa época, né, já sabe que ela era um pouco diferente. Então, na parte de 2007, 2008, eu consegui contatos com consultorias de treinamento dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Holanda, tudo, sendo que eles tinham clientes globais e tinha treinamento na América Latina. Eles precisavam de alguém que pudesse se comunicar em inglês para receber a certificação desse treinamento, para que ele fosse dado exatamente como era dado em outras partes do mundo, e pudesse passar isso em português ou em espanhol, né? E foi aí que eu comecei a fazer como eu estou fazendo hoje. Eu tenho uma curiosidade, Fábio. Deixa eu só compartilhar aqui com você a mensagem aqui do Thiago Tavares, dizendo assim: opa, ligado aqui no podcast. Obrigado, Thiago. Me deixou aqui outra mensagem aqui começando. Vou compartilhar mais aqui, ó. A Serim mandou boa noite. A Cibele mandou aqui um começou também. A Jéssica Salaverry deixou aqui, muito boa essas dicas, perfeito, olha, muitas dicas boas aqui realmente, não só até do idioma, né, mas da vida também. O Dionísio Raoni deixou aqui, ó, grande Fábio, um grande mentor e amigo. A Divigiza Lopes
Desculpe se eu pronunciei errado, Advigisa. Tempos difíceis nos fazem crescer, realmente. E a Jéssica, história emocionante. Thiago aqui também, que história. Bons tempos do LinkedIn, o Thiago lembrando aqui, verdade. Acho que quase toda rede social, né, em algum momento ali do começo, dá um alcance orgânico grande para depois, digamos, cobrar esse preço. Você acabou de assistir mais um episódio do podcast Profissão Mundo, onde eu tive a oportunidade de compartilhar a minha experiência saindo de uma sala de aula como professor e indo a ser um treinador corporativo em vários países do mundo. Você também pode passar a ser um treinador corporativo muito bem remunerado. Clique aqui embaixo e obtenha mais informações.